Ó Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio, o comportor, e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é dia 16 de fevereiro, estamos com esse livro especial, né? Dias Mais Sábios. Esse livro é especial porque tem palavra para nós de sabedoria todos os dias do ano, né? Todos os dias ele tem um provérbio para nós, né? E se a gente exercitar o Espírito, né, o Senhor vai poder nos tornar mais sábios nessas palavras, né, que quando a gente crê, a gente obedece nela, nos dão mais prudência, nos dão mais sabedoria, nos mostram mais a pessoa de Deus. Ó Senhor Jesus, cada um seja encorajado, né, a tocar no Senhor. Né, se você ainda não é inscrito, né, desce a tela, clica no botãozinho inscrever-se. Não esquece de ativar o sininho para receber as notificações. Né, essa série dos Dias Mais Sábios tem sido útil para você. Né, abençoa aí o like, abençoa o botãozinho do gostei. Como já falei várias vezes, né, ajuda aqui o canal e a benção é mútua, né? Quando a gente abençoa, a gente também é abençoado. Né? Ora o Senhor também, né? Busca o Senhor para te dar espírito de sabedoria e de revelação, né? Para você poder realmente ter um dia mais sábio, né? Para você perceber que essa palavra aqui, né, é exatamente aquilo que o Senhor quer para o seu dia. Senhor Jesus, também, né, busca o Senhor, ora o Senhor para que Ele te revele pessoas para quem Ele deseja que você compartilhe essa palavra, que você compartilhe aqui os vídeos do canal. Com certeza, né, há pessoas do seu convívio para quem Deus quer te usar, né, para pregar o Evangelho, né, para salvar, né, para mostrar esses vídeos aqui, né, que levam a pessoa para a palavra. Ó Senhor Jesus, cada um de nós seja fiel ao Senhor, né, naquilo que o Senhor colocar no nosso coração. Jesus é o Senhor. Vamos ver qual é a palavra de hoje, né, para nós, esse dia 16 de fevereiro. O provérbio de hoje é Provérbios capítulo 9, versículo 17 e 18. Senhor Jesus, as águas roubadas são doces, e o pão comido às ocultas é agradável. Eles, porém, não sabem que ali estão os mortos, que os seus convidados estão nas profundezas do inferno. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. O título de hoje, as águas roubadas são doces. Senhor Jesus. O contexto desse provérbio é sobre a tentação da mulher adúltera. Segundo Sigmund Freud, a necessidade sexual e o desejo de ser grande balizam o comportamento humano. No jardim do Éden, a serpente enganou a Eva, fazendo-a transgredir contra a palavra de Deus. E assim ela e seu marido comeram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Dessa maneira, por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. E o pecado começa pela cobiça, pois ela o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Senhor Jesus. O 10º mandamento de Deus é: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo. Senhor Jesus. A lei sobre não cobiçar deu força para o pecado, pois se alguém não soubesse que é proibido cobiçar, a cobiça não teria força. O apóstolo Paulo afirma: o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Por essa razão, o provérbio diz que águas roubadas são doces, e o pão comido às ocultas é agradável. Essas são as obras infrutíferas das trevas, que se devem reprovar. O que eles fazem em oculto, o sol referia é vergonha. Mas devemos saber que hoje temos a vida santa de Deus, e se vivermos por ela, isto é, se vivermos no Espírito, podemos viver em santificação. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. O que está tocando aqui, né? A gente precisa perceber, né, que o pecado ele está aí, né, ele bate a porta, né, o tempo todo. A gente tem que perceber nessa guerra espiritual diária, né, Senhor Jesus. Nós precisamos nos preparar, né, para isso, né, nos revestindo das armas da luz, né, deixando de lado as obras infrutíferas das trevas. Mas é como ele tocou aqui, né, se a gente às vezes faz as coisas e ninguém está vendo, né, a gente acha que está tudo tranquilo. Quando na verdade as forças espirituais, né, forças invisíveis que a gente não vê, elas estão sabendo. Então o verdadeiro testemunho do cristão não é aquele que você dá diante das pessoas, diante da sociedade, é aquele em que você envergonha Satanás, você envergonha principados e potestades.
né, Senhor Jesus. Aí essas coisas não têm força, né? Por isso que a gente vê ali, né, o próprio Senhor Jesus, né, quando, né, via ali, né, alguém endemoniado, alguém acontecendo alguma coisa, bastava ele dar uma palavra, né, e o demônio ia embora. Por quê? Porque ele tinha um viver verdadeiro, um viver que envergonhava. A gente vê ali uma situação ali, né, onde os discípulos não conseguiram, né, expulsar ali um demônio ali, né, e eles foram perguntar para o Senhor, né, por que a gente não consegue? Ele falou, olha, porque essa casta, né, você só pode expulsar com jejum e oração. Né, mas o próprio Senhor para ele foi simples, né, ele foi ali rapidamente, né, e expulsou, mostrando que o Senhor tinha uma vida, né, de jejum e oração. Né, jejuar não é só uma questão de você deixar de se alimentar da comida física, né? Ali o verdadeiro jejum é quando você abre mão de algo que você tem direito, né, Senhor Jesus? Você tem direito a uma determinada situação, você tem direito a agir de uma determinada forma, mas você abre a mão disso, né, orando, buscando o Senhor para que Ele te direcione, né? E é isso que a gente precisa procurar no nosso viver diário, né? E aí, né, isso aí que a gente vai envergonhar, né, os principais e as potestades, né, o inimigo de Deus, né, Satanás. Porque aí nós vai ter peso, né? Ele não vai poder falar algo, né, que, né, ele vai, obviamente vai tentar falar mentira, né, para te envergonhar, mas você estando com uma consciência limpa, né, você não vai dar ouvidos, né? Ó Senhor Jesus, né, como alguns ali que foram usados pelo inimigo, né, para falar que o Senhor expulsava, né, demônios por Beelzebul, né, ali mostrando que eles eram grandes conhecedores ali, né, de nomes de demônios, um monte de coisas das trevas, né, mas não reconheciam ali, né, o próprio Senhor ali, que era, né, o próprio Deus que veio em carne ali e estava fazendo algo maravilhoso, né, Senhor Jesus. Né, ninguém podia fazer aquilo que ele fazia, né, e ele fazia algo ali, né, milagre, fazia um monte de coisa ali, e aqueles ali que eram, né, conhecedores da palavra não atentaram que era o próprio Deus, era o próprio Senhor. Né, era o Messias, né, era o Cristo, né, era o ungido de Deus, aquele que Deus ia enviar, né, para a salvação de todo o povo, mas estavam esperando outras coisas, né, cada um com o seu conceito. Ó Senhor Jesus, né, e nós precisamos ter essa firmeza, né, de não fazer coisas em oculto, não fazer coisas reprováveis, né, mas nós precisamos reprovar, né, as obras das trevas, procurar viver na luz do Senhor, né, mas não é fácil, porque o pecado está em nós. O pecado está procurando nos direcionar, nos enganar, né? E ele usa a lei, ele usa o nosso próprio desejo de agradar a Deus para nos enganar, né, Senhor Jesus? Então ele usa coisas boas, né? Às vezes a pessoa vai olhando assim, né? Poxa, eu estou servindo a Deus, estou fazendo isso, fazendo aquilo, fazendo tanta coisa boa, como que eu caí de repente num pecado tão grosseiro, em algo tão ruim, né? Porque aquilo que a pessoa está fazendo ali não é dependendo do Senhor. Então o inimigo, né, ele se disfarça de anjo de luz. Ele vai dando orientações, né, até mesmo usando a palavra de Deus, né, para desviar o povo, para enganar, porque ele é mentiroso, né, ele é o pai da mentira, então ele distorce a palavra, né, por isso que a gente precisa consultar o Senhor, aprender a consultar, ouvir o Senhor, né, ser guiado pelo Espírito. Senhor Jesus, né, o Senhor teve todo esse trabalho, né, passou por vários processos ali para poder se transformar num Espírito que dá vida, né, se colocar dentro de nós, para ser guiado pela vida interior, mas a gente precisa exercitar o nosso espírito, a gente precisa fazer a nossa parte. Da parte de Deus tudo já está pronto, mas nós precisamos fazer a nossa parte. Mas é como ele tocou aqui, né? O problema é que as águas roubadas são doces, né, Senhor Jesus? Se fosse algo, né, de repente você visse como algo ruim, é isso que a gente precisa perceber, né? É algo que foi roubado, né? Foi tirado do lugar onde era para estar, né? Existe a diferença entre roubo e furto. Furto é aquilo que é tirado de você e você não percebe. Agora o roubo não, o roubo é algo feito na sua cara, né? É alguém apontar uma arma, ou então alguém que toma alguma coisa da sua mão. Ele fala da água doce foi roubada, né? Ou seja, você está recebendo algo que você sabe que não pertence a você, mas é bom, né? É doce, né? Então a gente tem que perceber o que é o conceito do bem e do mal, né? Por isso que o inimigo ele conseguiu enganar, né? Passou essa morte, esse pecado para toda a humanidade. Porque a gente fica ainda muito na questão do isso é bom, isso é mal, isso faz bem, isso não faz. Na verdade, a gente deve ir diante do Senhor, né? Senhor, isso produz vida ou não? Isso é de Deus ou não é de Deus? Né, Senhor Jesus? Então ele quer nos enganar por meio de coisas boas. E aí ele quer, né, nos dar uma falsa sensação que você está agradando a Deus, que você está fazendo a vontade de Deus, quando na verdade você está pouco a pouco se afastando. Aí quando você vai ver, você já está envolto num pecado grosseiro, em algo tão ruim, né, que
deixa consequência, né? Isso que a gente precisa perceber. Né? A água roubada é doce, o pão comido às ocultas é agradável. Eu costumo sempre falar isso, né? Para jovem, né? Para algumas pessoas que às vezes estão tendo problema, né? Igual fala aqui na questão do relacionamento. Né? A gente precisa ver o seguinte, né? Se o que eu estou fazendo eu não posso fazer às claras, eu não posso fazer no meio das pessoas, é melhor não fazer. Né? Mas ele fala, né? Aquilo que às vezes você faz oculto é melhor, né? É mais gostoso, né? Senhor Jesus. Mas tem que perceber que esse não é o nosso viver, né? Para o mundo, para as pessoas pode parecer normal, mas para o cristão não. Né? Senhor Jesus, eles porém não sabem que ali estão os mortos. Né? Você é levado para o lugar para se alimentar de morto, de coisas mortas. Né? A morte vai ganhando força, como eu acabei de compartilhar, né? Seus convidados estão nas profundezas do inferno. Então você acaba entrando, saindo num ambiente celestial, num ambiente que é governado pelo Senhor, para ir para um ambiente onde Deus com certeza não está, né? Um ambiente infernal, um ambiente onde as forças do inferno, as forças do mal estão ganhando força, né? Estão ganhando ação, estão se tornando mais ativas. Ó Senhor Jesus. Então ele toca aqui, né? A questão aqui ainda fala da tentação da mulher, né? Senhor Jesus, né? Lembrando, né, que essa questão da gente ver também mulher, é sempre a gente lembrar, né, que toda vez que uma mulher nos tenta, né, não quer dizer só que é o homem que é tentado, né, mas quer dizer que é uma mulher é alguém que não depende do Senhor, alguém que não tem a autoridade de Deus para fazer algo, né, Senhor Jesus. Então ele fala aqui, né, dá até o exemplo aqui de Freud, né, que fala no desejo sexual, o desejo de ser grande. Eles acabam balizando, né, o comportamento humano, né? Eles acabam sendo uma baliza ali, né? A pessoa coloca ali para poder ter uma referência, né? Senhor Jesus. Então as pessoas acabam tendo referência nessas coisas e acabam querendo avançar mais e mais nisso, né? Senhor Jesus. Mas é o que ele tocou, né? Acaba entrando no engano e a pessoa acaba transgredindo contra a palavra de Deus, né? E comendo, né, da árvore do conhecimento do bem e do mal. A gente tem que lembrar, na árvore do conhecimento do bem e do mal, o que ela gerava? Morte. Então a gente pode chamar na árvore do conhecimento do bem e do mal por árvore da morte, né, que colocou dentro do ser humano os princípios de Satanás, né, a vida satânica, a vida pecaminosa, né, a morte, né, que era algo do próprio inimigo dentro do homem, que não era o plano original de Deus. Né. Por isso que o Senhor, quando a gente crê, no primeiro item que a gente recebe é a vida eterna, né, a vida de Deus. Ó Senhor Jesus, para poder nos livrar. Né? E todo homem tem isso, né? Um homem pecou, isso passou para toda a humanidade. Né? Então a lei ela nos mostra, né, a questão da cobiça, né? Mostra ali a questão de a gente ver algo, a gente desejar algo. Né? Senhor Jesus, o inimigo vai sempre apresentar para você alguma coisa que chama a sua atenção. Né? Senhor Jesus. Né? E ele mostra, né, a sua própria cobiça, né, ela te atrai, ela te seduz. Então cabe a cada um, né, refrear, né, olhar e falar, opa, não, peraí, deixa eu me voltar para as coisas do Senhor. Não adianta você tentar ficar se ocupando a mente com coisas. Você precisa voltar ao Espírito, né, Senhor, vem me direcionar, vem me dar uma saída. Ó Senhor Jesus. Né, e aí se você der, né, vazão à cobiça, né, deixar ela te seduzir, né, você vai conceber, né, você vai dar razão à cobiça, né, e a cobiça quando você pratica naquilo que você cobiça, você vai gerar um pecado. E quando você consuma o pecado, quando você se entrega ao pecado de vez, você gera morte. Né? Uma morte espiritual. Né? Ali você acaba ficando longe do Senhor, o Senhor não tem como te alcançar. Né? Ó Senhor Jesus, depois ele vai ter que gerar situações para te fazer voltar a Ele. Né? E aí ele tocou nessa questão da cobiça, né? Se não fosse a lei, né, não tivesse falado para a gente não cobiçar, né, as coisas, a gente não ia conhecer. Então o próprio pecado ele usa isso para ter força, não cobiçará, porque ele sabe que, o inimigo sabe, né, que a intenção do homem começa no pensamento, começa no coração. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, então a gente precisa reprovar, né, essas coisas que a gente vai fazer em oculto, né, as coisas que vão nos envergonhar. Se a gente vê que algo vai nos envergonhar, para que a gente vai fazer isso? Mas às vezes a gente fica assim, não, ninguém vai ficar sabendo, ninguém vai ver. Né, Senhor, a gente tem que lembrar, né, o inimigo é mentiroso, ele pode usar outras situações, né, outras coisas aí para acabar revelando naquilo que você acha que ninguém vai ficar sabendo. Né, ó Senhor Jesus. Por isso que a gente tem que ter temor, né, temor e tremor diante do Senhor. Né, o Senhor está vendo tudo, né, o tempo todo. Ó Senhor Jesus.
Então a gente tem que, né, como eu estou aqui no final, né, a gente tem que saber, né, que hoje a gente tem a vida santa de Deus, e tem que viver por ela, por essa vida santa, essa vida única de Deus, né? Ou seja, viver no Espírito. Aí sim, assim, a gente viver no Espírito, a gente vai viver em santificação, né? Recebendo apenas os elementos santos de Deus e não recebendo essas outras coisas, não vivendo por meio dessas outras coisas. Né? Que cada um, né, busque, né, diante do Senhor, né, aquilo que o Senhor quer que a gente pratique, né, para a gente poder permanecer no Espírito e ficar livre dessas coisas. Né? Senhor Jesus. Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.